Elas entram todas ao mesmo tempo, todas as coordenadoras. Vou botar no... Bom dia, pessoal. Então, desculpa o atraso, é que nós estamos aqui no centro administrativo, nós estamos lá no SEBS, e nós estamos desde cedo trabalhando no gabinete de crise, o telefone não para, então a gente acaba com dificuldade de descer. Mas, dentro do nosso planejamento, nós não conseguimos manter, né? Nós tínhamos combinado que faríamos uma videoconferência, uma teleconferência, na verdade, toda semana, mas enfim, a evolução das coisas não nos permitiu. Porém, hoje nós resolvemos, essa semana nós resolvemos que então faríamos uma conversa com vocês. Eu sei que tem regional, tem município, deve ter hospital também. Muitas são as dúvidas, com certeza, nós temos muitas dúvidas, vocês também têm, mas vamos tentar pelo menos harmonizar algumas condutas de vigilância, né, que nós estamos preocupados que a gente não conversou mais sobre vigilância, e primeiro é dar um panorama geral, harmonizar as condutas de vigilância e responder perguntas basicamente, né? Eu acho que nosso objetivo inicial seria esse. Também teria uma conversa do secretário com os delegados e com vocês. Como ele não está presente ainda, a gente aguardou um pouquinho, ele não está presente, a gente vai começando a conversar, e se ele chegar, a gente interrompe e passa essa palavra para ele. Então, você sabe, então, que nós estamos numa emergência, né? Nós estamos, a vigilância de todo lugar praticamente parou, e a nossa situação do Rio Grande do Sul está diferenciada em relação ao resto do país. Os outros estados da região sul também estão enfrentando os problemas, mas pelo que a gente sabe das notícias, eu acho que o Rio Grande do Sul, de fato, está na pior situação, né? Nós estamos com, a partir daquele mês de junho, né, meados de junho, e entrando para julho, nós começamos a ter aumento de notificações, aumento de confirmações, né, e quando foi redirecionado a vigilância, né, que a gente deixou de fazer vigilância de casos de viajantes e passamos a fazer vigilância de casos suspeitos graves, internados, de surtos, a coisa coincidiu com o aumento da circulação, e de fato nós estamos percebendo um aumento das internações, casos graves e óbitos. Nem tudo está confirmado, porque a gente está com essa dificuldade do retorno da informação laboratorial, mas os quadros clínicos, eles se repetem. Por quanto que isso está representando de aumento de internação, aumento de óbitos, a gente ainda está avaliando. Sempre temos internação de pneumonia, sempre temos internação de influenza, e muitas das vezes os óbitos são classificados como pneumonia, mas a gente não tem o teste disponível nos outros anos. A diferença é que esse ano a gente está testando. Então, a situação, então, a gente está dando a devida importância, né? Nós estamos com esses relatos de falta de leitos, de falta de UTI. A vigilância, então, está trabalhando em sintonia com a assistência, mas é evidente que nós não vamos ter todas as respostas para a questão da assistência. É a assistência, ou a regulação, que está encaminhando aumento de leitos, compra de leitos, compra de respiradores, aluguel de respiradores. A informação que eu tenho é que foram comprados 25 respiradores novos e alocados 100 respiradores. E isso, então, não adianta só colocar o respirador, tem que ter o recurso humano, tem que ter estrutura. Então, isso está sendo viabilizado, né, conforme a necessidade, que está sendo muita pelos relatos, né. Em questão, então, da vigilância, se focando um pouco mais na vigilância, o que nós temos? Nós temos mais de 1000 casos no nosso sistema, sendo que são 258 confirmados. Então, nesses 258 nós temos casos de viajantes, que corresponde até no início de julho, e nós temos casos de internados, né? Na verdade,
A informação dos internados é uma informação difícil, né? Nós também, paralelamente a isso, até a LETEC está cuidando mais dessa parte, nós estamos com o apoio da Defesa Civil para fazer essa contagem de internados, que não, todo mundo sabe que a gente não tem sistema para internado, né? A gente não tem esse número, tempo real, o que exatamente está internando no hospital todos os dias. Isso na rotina a gente não tem. A regulação consegue números atualizados de UTI. Então, para a gente poder monitorar adequadamente essa situação, foi solicitado um esforço extra dos hospitais que eles preencham uma planilha, não é? Diariamente com dados de internação de enfermaria, de UTI, e se a pessoa está tomando Tamiflu e se é gestante. Nós estamos nos preocupando muito com as gestantes também. E dessa análise dos internados, a gente está vendo que até ontem nós tínhamos uma informação preliminar, estimada, naquele dia de ontem eram 529. 119 em UTI, 400 agora eu estou sem o número específico, mas com 26 gestantes internadas, 23 em enfermaria e 6 em UTI. Então, são números que são muito importantes para a gente avaliar, né, como que está ocorrendo essa epidemia. Então, se os hospitais estão nos escutando, né, se eles estão nas regionais, a gente pede paciência, que essa informação ela é muito importante para a gente poder monitorar, né, o andamento da influenza e readequar a questão da assistência. Bem, então, essa informação da assistência a gente aprimorando e ao mesmo tempo, então a gente fica monitorando também os óbitos, né? Eu tenho listados 72 notificações de óbitos incompatíveis, sendo desses 72, eu tenho 21 confirmados, 2 descartados e o resto aguardando confirmação. E é bem provável que venham confirmados. Então, esse é vamos dizer, o panorama básico. Nós temos os surtos também, né? Os surtos, temos a informação em menor precisão. Então, depois eu vou passar a palavra para a Tânia, que ela vai falar toda a questão que nós estamos pensando, que nós acordamos com o Ministério para a gente ter essa informação do surto na mão. Porque vocês têm que entender o seguinte: o que existe no sistema é o que é palpável, né? Isso que a gente sempre falou em questão de informação, porque o que a gente faz muito trabalho e pouco registro, até dá para entender nessa correria que está todo mundo. Mas se a gente não quantifica, a gente não tem como encaminhar nossas reivindicações, né? Nós precisamos, então, ter números mais consistentes do surto, até poder negociar alguma coisa de medicamento, de laboratório e tal. Então, o surto tem uma proposta que eu não vou entrar em detalhe, a Tânia vai falar para não ficar perdido. Em relação ao medicamento, né? Então eu sei que também isso está dando um certo estresse para as equipes, porque a gente tinha uma centralização que, de certa forma, facilitava, porque a gente tinha, às vezes, uma demora para chegar lá a medicação, mas tinha uma facilidade, né? Agora está sendo solicitado um controle estrito, com planilha. Mas se é mais trabalhoso por esse lado, por outro, a gente consegue dar para o nosso paciente com muito mais rapidez, né, facilidade. Só que é muito importante na questão do Tamiflu que a gente tenha um controle estrito dos comprimidos, das cápsulas e desses vírus. Porque tudo isso a gente tem que prestar contas. E a gente só pode pedir novamente se a gente mostra quem usou, né? Eu tenho, então, ter esses números bem atualizados. Eu não vou falar agora das indicações do Tamiflu. Eu primeiro pedi para a Tânia falar a questão do protocolo, da investigação, da vigilância. Depois eu vou vir falar um pouco mais então a gente vai falar do uso propriamente dito do Tamiflu, né? E do laboratório, só para dar uma primeira rodada, o laboratório continua as coisas nossas sendo processadas na Fiocruz. Essa conversa de visita técnica, ela recém da Fiocruz, ela aconteceu essa semana e tem uma pessoa sendo treinada no Rio de Janeiro
uma virologista do LACEN, porém, não, de concreto a gente não tem nada de novo. Continua havendo o envio das nossas amostras para lá. Tem uma proposta, que a Tânia também vai falar, de investigação laboratorial a partir de um momento que o LACEN já der o start, vai ser feito. Bem interessante. Mas, nesse momento, estamos com a mesma demora de resultados, mesmo fluxo de laboratório. Com agravante, que ainda, como alguns já me referiram, que estão pedindo 40 coletas e vem 10. Vem 10 kits. Vem 40 kits de coleta e vem só 10, por exemplo. Por quê? Porque momentaneamente está havendo uma questão de produção, uma dificuldade na produção do kit no meio de transporte geral. Mas é uma coisa momentânea. Né? Fomos prometidos que semana que vem será resolvido. Com isso é possível que tenhamos algumas perdas, né? Mas depois podemos recuperar com familiares, por exemplo, de pessoas internadas. Né? Ou alguns nós vamos ter que confirmar por clínico epidemiológico, né, que mais de metade de nossas amostras, até agora vieram 60%, né, mais ou menos, vieram confirmando o H1N1. Então é uma circulação que a gente tem que admitir que está acontecendo. Né? Tem um percentual de 17%, 20% que está dando sazonal. E o restante não é nem influenza sazonal, nem H1N1, das amostras processadas. Bem entendido, tem muita coisa ainda para a gente receber. Né? Então, assim, finalizando a primeira conversa, seria muito importante para finalizar a questão da informação. Então, a questão que quanto mais, nesse momento, a digitação está muito difícil aqui, tem 4 pessoas digitando, a gente não dá conta. Então, se mais pessoas pudessem se cadastrar, né, conversar com a Claudete, né, conversar com o pessoal do SEDS e fazer um cadastro de senha, para a gente descentralizar o máximo possível e ter uma informação mais precisa em tempo real, né? Porque, como eu disse, o que existe é o que está no sistema. Tá, pessoal, vou passar para a Tânia imediatamente, depois a gente abre para perguntas. Bom, boa tarde, bom dia para todo mundo, gente. A gente está aqui também reunindo forças, né, para continuar trabalhando. Bom, em relação à investigação de casos, o protocolo é exatamente a mesma. A gente vai continuar seguindo e investigando somente doenças respiratórias agudas graves. Tá? Com relação ao laboratório que a Marilina se referiu, é que a gente está pretendendo fazer uma triagem das amostras que estão sendo encaminhadas em cima desse diagnóstico de doença respiratória aguda grave com imunofluorescência aqui no LACEN, principalmente centrando em cima das menores de 5 anos de idade. Porque como a gente tem comprovado aqui na capital a circulação do vírus essencial respiratório e as UTIs também estão cheias de crianças baixadas com identificação desse vírus, a gente acha prudente tentar fazer essa triagem anterior ao envio dessas amostras para a Fiocruz para correrem para o RT-PCR. Então isso é uma coisa que provavelmente vai acontecer em breve, acredito que nas próximas semanas, a gente vai começar a fazer essa triagem no LACEN. É importante que a gente seja comunicado, seja repassado para nós quais são os hospitais que disponibilizam dessa técnica de imunofluorescência direta ou IPAs e quais já estão fazendo utilizando essa técnica como triagem. Tá? E também em quanto tempo as pessoas obtêm um resultado de laboratório. Porque o que está acontecendo, por exemplo, é que, exemplo de Caxias do Sul, o pessoal de lá está fazendo, né, na maioria dos hospitais, tanto no geral quanto no Pompeia, eles remetem a um laboratório privado, que demora em torno de 48 horas para obter o resultado. Então, na coleta do aspirado nasofaríngeo, é feito 2 alíquotas. Uma é enviada para o LACEN, que conseguinte segue para a Fiocruz para realizar o RT-PCR, e a outra é encaminhada para este laboratório para correr para a imunofluorescência. Só que o resultado dessa amostra vem em torno de 24 a 48 horas, o que inviabiliza ficar trancando uma amostra que tem um tempo hábil para ser encaminhada e ser processada.
Nesse sentido, a gente gostaria que vocês nos encaminhassem quais os hospitais do interior que teriam condições de realizar hoje a imunofluorescência ou MIPAS e em que tempo de resposta, de resultado, vocês conseguirão obter. Tá? Para que a gente possa ver se o LACEN é que vai fazer essa triagem ou se já está ocorrendo em algum hospital do interior do estado. Bom, então isso é uma coisa que é importante que vocês nos devolvam essa informação, porque senão a gente vai estar fazendo uma duplicidade de processamento, né? Porque o LACEN vai iniciar esse processamento, então, frisando para crianças menores de 5 anos, não para adultos, tá? É importante que vocês saibam que essa técnica de imunofluorescência, ela tem uma sensibilidade para o influenza H1N1 em torno de 42% a 60%. Portanto, todas as amostras que são positivas para a influenza A ou negativas, elas não podem ser descartadas da possibilidade de estar diante de um quadro de influenza A H1N1 de linhagem suína. Tá? Então, as amostras que dão influenza A ou negativas poderão sim ser um caso de influenza pelo novo subtipo viral. Isso é importante que as pessoas saibam para que esses casos não sejam descartados e por conseguinte, não enviado a amostra para a realização do RT-PCR. Bom, com relação aos surtos, né, para a gente não entrar no Tamiflu, com relação aos surtos, a gente vai haver uma pequena mudança. Né? Na verdade, todos os surtos, como colocou a Marilina, eles deverão ser investigados. Agora está se dando prioridade máxima para os surtos, aonde existam casos associados de doença respiratória aguda grave, ou então surtos em instituições de grande porte, como, por exemplo, grandes empresas, né, quartéis, aonde, principalmente onde estão acometendo justamente essa fatia da população que está sendo o nosso alvo de atenção máxima, né, que é onde estão enchendo as UTIs hoje em dia. Em relação a isso, esses surtos, tá, eles seguirão o que a gente já tinha colocado anteriormente para vocês. Deverá ser coletado, então, 3 amostras de aspirado de nasofaringe em pontos distantes da cadeia de transmissão. O que significa isso? Que a gente, por exemplo, no caso de ser um quartel, que a gente possa coletar de pessoas que não durmam próximas na mesma alojamento, né? Ou que trabalhem em locais diferentes desse quartel, para que a gente identifique se só há circulação de um vírus ou de mais de um vírus naquela mesma instituição. Tá? Todas as pessoas que evoluírem para doença respiratória aguda grave entrarão no protocolo de doença respiratória aguda grave e, portanto, serão internadas e também será feita uma coleta de aspirado de nasofaringe que será enviada para o LACEN e, consequentemente, para a Fiocruz para rodar com o RT-PCR. Com relação a quem deve preencher ficha de investigação ou digitação do surto, a situação é a seguinte: todos os surtos, a partir de agora, eles deverão entrar no SINAM, no SINAM-NET, tá? Na modalidade surto, tá? E não mais serem digitados em planilhas, tá? Ou até mesmo através de fichas individuais de todos os casos acometidos no surto. Somente deverá ser preenchida uma ficha individual de influenza do novo subtipo viral aqueles pacientes que realizarem coleta de aspirado de nasofaringe ou, consequentemente, aqueles casos de doença respiratória aguda grave. Tá? Esses, sim, deverão ser digitados no SINAM web ou então encaminhados por fax lá para os SEBs para que possam entrar no sistema de informação. Bom, com relação a técnica que vai ser utilizada para os surtos, também da mesma forma, quando todos os surtos, as amostras que forem encaminhadas aqui para o LACEN, elas serão rodadas primeiro para a imunofluorescência, tá? Para tentar identificar todos os surtos, todos os vírus que estão disponíveis nessa técnica, que a gente sabe que é o adeno, né? Que é o parainfluenza 1, 2, 3, o influenza A e B e o sincicial respiratório, e não dando nenhum vírus, a identificação de nenhum vírus, ou na possibilidade de um resultado de influenza A ou negativo, então essas técnicas, essas amostras irão ser encaminhadas para a Fiocruz para a realização da RT-PCR para a gente descartar realmente ou confirmar a ocorrência de um surto relacionada à influenza H1N1. Alguma coisa mais? A princípio, vamos às perguntas.
Bom, tem algumas perguntas de Tamiflu que eu vou falar depois. Vamos ver que... Não, é o seguinte. Então, primeiro a pergunta terceira. Por que os resultados da terceira CRS estão demorando? Não é só da terceira, da décima, então, todas as regionais estão com dificuldade de receber esse resultado. Pela aquela questão básica de que o PCR depende de primers produzidos pelo CDC. E ele está produzindo para o mundo todo. Né? Então, houve um desabastecimento na Fiocruz e houve um atraso. Né? Então, nós temos amostra de junho que nós não temos resultados. Né? Então, isso vai ser tentado, de certa forma, da gente abreviar essa demora com tudo que a Tânia está falando, esse novo fluxo, né, de fazer uma espécie de triagem, né, para surdos e para crianças, não é? E vindo a realização do RT-PCR aqui no estado, né, que a gente também não tem uma previsão, mas esperamos que seja em breve. Né? Quer fazer algum comentário? Não, a gente já tem uma técnica lá, inclusive sendo treinada, né, aqui do LACEN, já está na Fiocruz sendo treinada, e a gente acredita que em muito pouco tempo a gente possa pôr em funcionamento. Né? Bom, continuando a nossa conversa, então, em relação ao Tamiflu. O Tamiflu é um medicamento que está disponível para tratamento ele começou a ser indicado para a influenza sazonal. Agora está se usando por esse novo vírus que a gente não sabe exatamente o todo sobre esse vírus. Os trabalhos, os estudos, as evidências são pequenas, né? Tem que sempre considerar isso. Então, não há uma certeza se, por exemplo, tem pessoas, né, aqui estamos até o secretário aqui, do município próximo aqui de Porto Alegre, imagino que eles devem estar pensando, por que não dá Tamiflu para todo mundo? Né? Bem, isso é um desejo de todos que estamos enfrentando esse problema, mas veja bem, nós temos uma questão de disponibilidade. Né? Não há disponibilidade de Tamiflu para 150 milhões de habitantes, que é o Brasil, porque o Rio Grande do Sul não está sozinho, né? Ele está dentro de uma federação. Então, se abre para um estado, tem que abrir para todos. Então, não há evidências, se nós temos conversado reiteradamente com a sociedade, os infectologistas, os pneumologistas, os intensivistas, não há nenhuma evidência de que não tem estudo ainda suficiente no mundo que nos diga que se todo mundo tomar Tamiflu não vai haver complicação. Não é bem assim. Tem pessoas que estão tomando Tamiflu, que são de grupo de risco desde o primeiro dia e complicam, vão para o UTI também. Né? Então, nós não temos garantia que isso realmente vai impactar no curso da epidemia, né? Na curva de casos. O que nós temos que fazer um conjunto de coisas, né? Desde das questões do distanciamento social, né? Eu vou aproveitar que a Tânia já tinha me escrito aqui, tinha falado das escolas. Como todos sabem, as escolas públicas estaduais foi adiado. Adiamento de retorno das aulas vai ser dia 17. E os municípios estão perguntando, né, o que eles fazem. Então eles têm que avaliar a sua situação epidemiológica. A princípio, eles podem seguir a recomendação estadual também. E é controversa também essa medida, né? Vou fazer um parênteses, né? Falando também que vou fazer um parênteses. É muito controverso, né? Na verdade, a gente sabe que adiamento de aulas, suspensão de aulas não interrompe uma epidemia. Mas nós estamos pensando até no atendimento, né? Porque se essas crianças voltam em massa para as escolas, começam a ter casos de surtos, nós vamos ter também um excesso de consultas, né? Uma sobrecarga no serviço de saúde. É uma hipótese, né? Mas nós estamos trabalhando com isso. Então, de certa forma, a gente adia um pouco mais, né? Esse contingente, ele fica mais exposto nas escolas, a gente está imaginando. Claro que também existe encontro de escolares em shoppings, em festas, né? Mas, de certa forma, é consenso que eles estão um pouquinho mais expostos em sala de aula. Eles ficam um turno inteiro,
né, em um ambiente fechado, e se tiver um gripado, né, então, por isso que foi, em parte foi por isso que foi decretado, né, esse adiamento de alta. Mas voltando ao Tamiflu, então, nesse momento, nós temos uma questão de quantitativo, né, que nos obriga, então, a seguir um protocolo. O nosso protocolo que está vigindo é do dia 23 de julho, mas nós estamos implementando modificações, né? Então, eu já posso anunciar para vocês que na questão do paciente internado, a gente tinha ampliado até o 7º dia, né? Se o paciente está com uma gravidade, ele pode ser usado o Tamiflu não só nas 48 horas, mas até o 7º dia do início dos sintomas, não é da hospitalização, é o início dos sintomas. Por quê? Porque isso já foi visto que a replicação viral, ela se dá, nesses casos mais graves, ela se dá um pouco mais, não é só no início, né? Porque a gente dá Tamiflu para diminuir a replicação viral. Então, nesses pacientes mais graves, essa replicação se estenderia um pouco mais. E atrair um benefício, né, de a gente utilizar nesse paciente internado, que é de doença respiratória aguda grave, né? Então, esse paciente internado poder se estender. E nós agora, na nova versão, vai ser estendido também para o menor de 1 ano, internado. Então, a criança pequena, menor de 1 ano, que se tiver necessidade de internação, ela pode receber o Tamiflu dentro de uma dose menor, né, de acordo com o seu tamanhinho. E isso vai estar também padronizado no protocolo. Bom, agora, a grande dúvida, né, a grande discussão é a questão do ambulatório, né? O paciente de ambulatório, qual que deve receber Tamiflu. Então, nós continuamos trabalhando com grupos de risco, tanto de idade, sem o menor de 1 a 2 anos, então e o maior de 60 anos, e com presença de comorbidades. A doença cardiopatias, né, exceto hipertensão, que a hipertensão controlada não é fator de risco, né? Isso tem que ficar bem claro. Então, seriam as cardiopatias, a insuficiência cardíaca, as arritmias, uma série de doenças cardíacas crônicas. As doenças, as pneumopatias crônicas, né, principalmente asma, que é bem comum no nosso meio. Só que tem que cuidar o seguinte, né, pessoal? Se a pessoa tem 20 anos, ela teve uma asma quando ela tinha 1 ano, ela não é asmática, né? Todo mundo concorda. Senão nós vamos estar pulverizando nosso Tamiflu e não usando para quem de fato precisa, né? Então, mas com certeza um DBOC, a pessoa que tem doença broncopulmonar obstrutiva crônica, a pessoa que tem mucoviscidose, a pessoa que tem B6, que já alfa-tripsina, a pessoa que tem asma, né, uma asma contínua, que provoca crises contínuas, deve receber sim. A doença renal crônica, os imunossuprimidos, né, aí não seria a questão do imunossupressão tanto por doença como por medicamento, né, o aidético, o transplantado, né, o imunossuprimido, outra condição, também deve receber, é um grupo de risco. O obeso não estava no início, nós tínhamos colocado obesidade mórbida no protocolo do dia 23. Nós estamos estendendo, em consonância com o Ministério, para a questão da obesidade mais geral. Então, o índice de massa corporal maior que 30. Ainda não abarcaria o sobrepeso, mas o obeso, não necessariamente o obeso mórbido, deve receber também, porque a gente está observando, né, nos nossos pacientes, dos óbitos principalmente, que eles têm um número não desprezível, tem obesidade associada. É um grupo de risco. Então podemos usar já nas 48 horas iniciais o azacitidina. E as gestantes? As gestantes é outro grupo muito preocupante, né? Elas têm uma morbidade maior, doença em geral, e para esse vírus também. Sempre estava se escrevendo em todos os documentos que seria uma questão de peso, de risco-benefício, né, especialmente no primeiro trimestre. No entanto, ontem, conversando, que tudo isso foi uma conversa, né, nós encaminhamos essas novidades, conversando com os infectologistas,
os intensivistas, os pneumologistas, o pessoal da comissão de infecção e os ginecobstetras. E houve uma unanimidade que mesmo no primeiro trimestre deve-se usar pelo risco. Então, o CDC já está recomendando. O CDC também recomenda, embora possa ter alguma controvérsia, mas nós estamos assumindo que vamos tratar grávidas no primeiro trimestre pelo risco. E a questão, assim, que eu imagino que deve estar na cabeça de todo mundo, está na nossa também, o quanto que nós podemos ampliar para pessoas que não estão contempladas, né? Não, mas nós vamos falar. Pessoas assim, então, adulto jovem, que não tem comorbidade e que está indo para o hospital, né? Que a gente está vendo que são as faixas etárias mais jovens, que se espera, né, no surgimento de um novo vírus, né, numa circulação de um novo vírus, é um grupo etário, é o adulto jovem, principalmente os homens, né, as mulheres também, estão sendo mais afetados. Por quê? Porque eles se movimentam, eles viajam, eles estão, né, expostos mais na vida produtiva. A criança está mais recolhida, o idoso está mais recolhido. Então, quando há uma epidemia nova, é o grupo etário que mais adoece. Veja bem, quanto que nós temos nessa faixa etária? Muita gente. Muita gente. Então, nesse momento, nesse patamar de número, cotejando o número de oseltamivir, o número de população, nós não temos ainda como abraçar esse quantitativo nesse momento, né? Isso pode mudar. E a última discussão, que é uma discussão que nós estamos querendo fazer até com vocês, é a questão do profissional de saúde exposto a sintomas respiratórios. O que nós temos batido insistentemente é que a pessoa que está trabalhando com sintomática respiratória, ela tem que estar protegida, ela tem que usar a máscara, né? Ela tem que atender com máscara, tanto na UTI, como na enfermaria, como na emergência, no pronto atendimento, na unidade básica de saúde, considerando que em muitos locais a gente não consegue separar os sintomáticos respiratórios dos pacientes que chegam e eles estão na sala de espera e a gente não tem uma entrada separada. Então, esse paciente tem que receber máscara e o profissional também tem que receber máscara. Mas a gente sabe que outros profissionais do próprio hospital podem se contaminar, ou da unidade, e também há uma circulação comunitária. Então, há uma preocupação, né, com essa força de trabalho, que nós precisamos dos nossos profissionais trabalhando na ponta, né, precisamos que eles atendam. Então, estou até lançando essa pergunta, né, o quanto que a gente conseguiria atender, né, porque também a gente tem que sempre estar pensando o quanto de medicamento que nós temos. Então, eu queria até saber como é que está essa questão no interior, né, o Porto Alegre, a região metropolitana também está nos assistindo, o quanto que isso está sendo pesando, né, nos atendimentos. Assim, os profissionais de saúde estão procurando muito, estão procurando pouco, estão internando, a gente não tem muita ideia, né, então para poder até decidir essa questão. Agora eu acho que vamos responder umas perguntas, responde também. A terceira coordenadoria solicitou a seguinte pergunta: se é possível manipular secreções nasofaringes em laboratórios privados e hospitais nesse momento? Sim, é possível. Tá? Isso já está acontecendo, a gente já tem uma circulação, né, comprovada e sustentada, como costuma dizer, né? Então, atualmente já está liberada essa colocação de restrição máxima para a manipulação do vírus, somente em laboratórios de referência, né? Tanto que a gente está fazendo essa proposta para os hospitais que já realizem imunofluorescência ou MIPAs possam estar fazendo essa triagem prévia dos casos de doença respiratória aguda grave internado, priorizando os menores de 5 anos. Tá? Então, isso já vai ser realizado pelo LACEN, acredito que na próxima semana. Com relação ao uso do Tamiflu, as pessoas são recomendados o uso de Tamiflu para grupo de risco, se é necessário notificar esses casos. Não é necessário notificar esses casos. Tá? Os casos que são notificados no Sinaweb são somente os casos internados com doença respiratória aguda grave
e também aqueles casos onde foram coletadas amostras referentes a surtos. Então, os casos dos pacientes que foram obtido coleta de amostras, sim, eles devem entrar no sistema. Os demais não. Tá? Quer fazer um comentário? Claro. Pessoal, isso é totalmente verdade o que a Tânia está dizendo. Não é para digitar a ficha de notificação de caso que não seja caso grave ou os casos de surtos que coletaram. Mas tem uma questão que eu quero discutir com vocês que tem sido feita em vários locais e eu acho que é uma ideia que eu quero passar para todos. Tenho falado com algumas pessoas e vamos socializar. Até para a questão do controle do Tamiflu, né? Porque se a gente não controlar, ele vai sumir, isso é pacífico. Então, o controle, o que seria? A regional recebe o medicamento, ela tem que ter o balanço disso, ela recebe e ela dispensa. Né? É a vigilância, é a farmácia, enfim, tem que ter uma união de forças. Então, o que foi distribuído, a gente tem que saber onde foi gasto. Né? Como que, então, na dispensação aos municípios, outra coisa que eu quero dizer para vocês me coloquem pelo menos uma caixa de Tamiflu em cada município. Tá? Mesmo que ele não tenha hospital, precisamos que todos os municípios do Rio Grande do Sul tenham pelo menos uma caixa de Tamiflu. Tá? Isso é um recado do secretário. Bem entendido, nós também estamos assinando embaixo. Pelo menos uma caixa de Tamiflu nos pequenos municípios precisamos de tudo. Nos municípios que tem hospital, a vigilância pode disponibilizar, mesmo que não seja a ou de referência, a gente pode disponibilizar para esses hospitais, porque senão vai dar muito tumulto de fim de semana e de noite, de estar carregando para cá. Então, podemos disponibilizar. Fica um pouco a critério da regional, mas eu acho que dá para flexibilizar. E o município tem que ter controle estrito disso também. Ele recebeu 20 caixas, ele tem que dar 10 caixas para o hospital e vai deixar mais uma unidade para esses casos que têm critérios de risco, e ele tem que dar conta dessa contabilidade para vocês. Isso tem que estar absolutamente batendo o que chega e o que é gasto. Isso vai estar sendo cobrado, vocês estão recebendo telefonemas da Defesa Civil e é sério. Nós estamos controle estrito, isso está sendo cobrado pela doutora Alita e pelo doutor Osmar. Bem, então, fora esse controle estrito, o que pode ser feito? Uma maneira, então, tem que ter prescrição, prescrição, em alguns locais estão fazendo um formulário padronizado para colocar qual é o fator de risco, mas se não for possível fazer esse formulário, o médico escreve qual é a indicação, não é, desse indivíduo que vai receber o Tamiflu, e, ao mesmo tempo, pode ser preenchida uma ficha de notificação do novo subtipo viral, influenza por novo subtipo viral. Por quê? É uma maneira também do município controlar um pouco onde está acontecendo os casos e até detectar surtos que eventualmente possam passar desapercebidos. Então, ele tem uma ideia pelos endereços até onde está acontecendo no município. Essa ficha não vai ser notificada, não vai ser digitada, mas ela fica sob controle do município. Então é uma sugestão que eu acho que todos deveriam seguir. E eu acho bem que, na verdade, vocês podem elencar quais seriam os campos necessários a serem preenchidos dessa ficha, porque como ela é uma ficha razoavelmente extensa, não tem necessidade de se preencher todos os campos. Então, os campos de identificação, né, os campos de identificação do paciente, do local de atendimento, quem está fazendo aquele atendimento, em relação aos dados clínicos do paciente, né, porque isso é importante saber se ele é um paciente que está no quadro de gravidade ou não. Né. Em relação a comorbidades também, é muito importante se preencher. Então, quando tiver alguma outra comorbidade, como obeso, que não está disponível nesse espaço na ficha, acrescentar em outros, então, o obeso, né? Ou a asma, no caso, que também não tem na ficha. E na parte de trás da ficha tem relacionado a exames. E ali também tem um raio-x de tórax. É muito importante que seja preenchido se esse paciente que deve ser acompanhado, né, com cautela e com de uma forma bastante criteriosa em todos os serviços de saúde, de maneira que eles possam ser agendados no seu retorno para avaliar a situação de gravidade
na presença de um raio-x com infiltrado, né, com área de consolidação, enfim, ele tem que ser anotado, registrado no verso da folha em relação a raio-x, e nesse caso estaria justificando a dispensação do Tamiflu para essa pessoa, tá? Então vocês possam elencar quais são os campos. A gente vai colocar isso num novo protocolo, né, que deve estar saindo hoje à tarde, pelo menos hoje à tarde deve ser encaminhado para as coordenadorias, tanto esse protocolo, tá, quanto o protocolo do Tamiflu, que também já é uma pergunta que se vai ser liberado hoje, né? Com certeza, as coordenadorias até à noite receberão nesse grupo de influenza que a Marilina montou esse protocolo. Provavelmente na página da Secretaria da Saúde vai ser colocado somente na semana que vem, né? Porque isso requer que seja enviado para os SEGs, enfim, para ser anexado à página. Tá? Aqui embaixo teve uma pergunta também da terceira, que a classe médica está dispensando o Tamiflu para pessoas que não estão indicadas como critério, né, de risco, tá? E isso gera uma dificuldade para a vigilância, porque não tem como haver um certo controle. Eu acho que essa opção, né, que inclusive a Secretaria Municipal de Porto Alegre está utilizando, ela possa ser uma maneira de estabelecer um certo controle, né, e até uma certa prioridade. Assim, as pessoas realmente vão ter que dar uma prioridade para aquele caso, responder aquela ficha, elencar dados importantes com relação àquele paciente, e essas fichas, elas não devem ser desprezadas, tá? Eu acho que vocês devem arquivar essas fichas, elas não vão ser digitadas em local nenhum, mas eu acho que no momento em que passar essa epidemia, né, a gente vai poder ver de uma maneira geral para quem que nós distribuímos Tamiflu e qual é o percentual de comorbidades desses pacientes e que tiveram uma certa evolução. Até assim foram internados. Exatamente, né? Uma evolução de complicações como dispneia e raio-x alterado, enfim, né, o percentual de internação dessas pessoas. Então eu acho que essas fichas, se vocês aderirem a essa possibilidade, elas não podem ser desprezadas, elas têm que ser arquivadas para uma posterior análise, né? Não neste momento. Acho que isso é importante. Precisamos de mais kits de coletas, a Marilina já colocou isso, né? Acho que essa dificuldade também vai estar resolvida a partir da semana que vem, né? Isso a gente pode reforçar hoje ainda com o LACEN, né? E com várias perguntas com relação a resultados que estão demorando, da 16ª, da 4ª, enfim, né? E é isso que a gente está tentando trabalhar realmente para descentralizar a realização do RT-PCR aqui, junto ao LACEN, e a gente está estudando bastante com relação a isso, né, para que a gente possa realmente conseguir, de alguma maneira, seja pelo LACEN ou até outra instituição, viabilizar um resultado com maior rapidez. Bom, voltando ao Tamiflu, que é a grande... O que acontece? Aqui tem umas perguntas sobre frasco, sobre apresentação suspensão. Nós estamos com dificuldade, sim, de encaminhar, mas não é porque nós não queremos dar para vocês sabem disso. Estamos recebendo pouco. Agora, hoje chegou um carregamento novo de cápsulas, então vocês podem pedir cápsulas numa quantidade muito... que abasteça bem, tá? Que não precisa agora estar pedindo. Como eu já mandei no e-mail, a solicitação de Tamiflu é através do e-mail do Wilson de la Valentina. Wilson, Valentina, e o resto é o nosso e-mail. Então, não há dificuldade com cápsulas. Vocês podem ser até meio audaciosos, vamos dizer, pedir um pouquinho, uma quantidade que dê, né? Que dê uma folga. Agora o frasco não. A suspensão não está sendo enviada para o Rio Grande do Sul porque não tem disponibilidade no Ministério. Eu conversei não faz muito sobre isso e tem a seguinte dificuldade, que a cápsula está sendo produzida no Farmanguinhos, né, que é a farmácia da Fiocruz, né, o laboratório farmacêutico da Fiocruz. Então eles não têm dificuldade de transformar o pó em cápsulas. O frasco já tem uma dificuldade operacional. Precisa o frasco, precisa ter um ambiente, não sei o quê.
detalhes técnicos, eu não sei dizer o detalhe para vocês, mas precisa uma estrutura maior. Então, eles estão com um quantitativo no nível nacional que parece que não é não está podendo nos disponibilizar uma quantidade razoável. Então está vindo a conta-gotas. Eu já fiz o pedido hoje, né, e nós temos um quantitativo aqui no momento pequeno. Deve estar chegando semana que vem. Então vocês vão administrando e nós vamos estar liberando para urgências. Né? Mas não tem um quantitativo grande, assim como as cápsulas que tem, já não é a realidade para o frasco, para a suspensão. Falar uma coisa com relação a isso. Só para lembrar para todo mundo que um frasco de suspensão é um tratamento que serve também para o adulto, no caso, porque é a mesma coisa, ninguém vai estar utilizando, é óbvio, mas ele tem a quantidade suficiente para tratar um adulto. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que um frasco aberto, dissolvida essa solução, ela deve ser guardada após o uso em refrigerador, porque ela permanece viável por 17 dias. Tá? Então é importante que no rótulo desse frasco seja colocada a data de abertura, tá? Onde foi dissolvida essa solução, né, com água, porque esse frasco pode ser reutilizado para outro paciente, para outra criança, tá? Porque normalmente crianças pequenas, por exemplo, que a gente está utilizando agora no protocolo para crianças menores de 1 ano, é 2 miligramas quilodose, 2 vezes ao dia, tá? Ou então vocês podem usar a tabelinha do CDC, que é de menores de 3 anos de idade, 12 miligramas 2 vezes ao dia, de 3 meses a 5 meses, 20 miligramas 2 vezes ao dia, e de 6 meses a 11 meses, 25 miligramas 2 vezes ao dia, tá? Ou então, simplificando, 2 gramas quilodose 2 vezes ao dia. Então, um frasco poderá dar para 1, 2, 3 crianças. Então, é importante que seja colocada essa data, tá? E que vocês podem, inclusive, ler na bula desse frasco, ela diz ali: depois de aberta, né, diluída a suspensão realizada, ela pode ficar em meio ambiente durante um período de 10 dias e no refrigerador até 17 dias. Então coloquem a data no frasco, por favor, porque vai racionalizar o nosso uso de suspensão. Bom, tem outras perguntas sobre Tamiflu clandestino. É um fim da picada. Bom, o que eu posso dizer para você sobre isso? É um caso de vigilância sanitária, que nós, da vigilância epidemiológica, não vamos poder dar conta disso. Então, eu acho que tem que caminhar junto ao setor da vigilância sanitária, porque licença de medicamento, prisão de medicamento, verificação de medicamento é da competência da vigilância sanitária. Dos municípios maiores, acho que até descentralizado, dos menores, a regional que vai ajudar, mas vai ter que ser encarado, que não pode vender clandestino, pode ser falso, pode ser, né, a data de validade vencida, uma série de coisas. A mesma coisa, aqui está uma pergunta da terceira sobre o Tamiflu que vem do Uruguai. É uma questão de vigilância sanitária. Eu até não sei bem como é que é a legislação, não conheço, mas tem que ver, tem que encaminhar. Se na regional não resolve, falem com o nível central. A coordenadora dos medicamentos da vigilância sanitária lá do CERS tem condição de instrumentalizar vocês melhor. Né? Depois tinha outra que mais. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de Tamiflu. Não, eu já estou. Não, tinha. A pergunta é que se há muitos profissionais afastados ou internados sob suspeita. Que acho que a gente saiba, não. Né? Na verdade, aqui em Porto Alegre a gente já tem um contingente grande de profissionais já ficando doentes, né, gripados. E essa foi a nossa preocupação realmente de tentar estender, né, a indicação de Tamiflu para profissionais da área da saúde, uma vez que se a gente começa a afastar todos os profissionais da área da saúde que são fundamentais nesse momento de pandemia, a gente poderá causar mais prejuízo ainda à assistência. Então isso é uma discussão que está sendo feita e eu acho que vai ser incorporada até pelo secretário no sentido de solicitar um quantitativo maior específico justamente para esses profissionais. Tá?
Tem uma pergunta aqui de Tamiflu. Tem uma resposta já do pessoal que está vendo contar lá no SEDES, o pessoal da sanitária está assistindo e eles ouviram nosso comentário. E já veio a resposta. Então a DVS, né, Divisão de Vigilância Sanitária do SEDES, informa que o Tamiflu do Uruguai não está registrado na Anvisa. Portanto, é proibido o uso. Então, é uma questão de vigilância sanitária mesmo. Né? Quer dizer, então já está respaldado pelo nível central. Não pode, tem que ser tomadas as devidas providências. Né? Agora tem uma outra pergunta aqui que é bem importante. E eu sei que é um nó crítico. A 10ª fala, quem vai dizer se o caso merece receber o Tamiflu? Se o médico está indicando, como que a vigilância vai se posicionar? Como que a vigilância vai se posicionar? Então, a sugestão que tem surgido em alguns locais, assim, que a vigilância ela está sendo responsável pela dispensação, pelo controle das cápsulas, dos números e tal. E ela pode também discutir tecnicamente, mas às vezes eu sei que é complicado. Então, uma sugestão, na medida do possível, é identificar médicos que sejam referência para o município ou para o regional, que possam respaldar essas nossas condutas, né? Que ele possa discutir com o colega, porque às vezes fica complicado mesmo, né? Alguém da vigilância, uma enfermeira, né? Ainda mais no interior, desculpa a sinceridade, fica complicado, a gente sabe disso. Então a sugestão, ou a possibilidade seria de identificar um profissional que nos ajude nessa hora. Porque eu não vou conseguir, nem a Letéia, não é? Nem a Tânia, não vai conseguir discutir indicação por indicação, vai ter que resolver na região, no município. Então, quem sabe a gente consegue identificar um profissional que possa nos ajudar, né? que entenda, né, toda essa questão e que possa intermediar essa questão junto ao outro colega que está insistindo e prescrevendo fora do protocolo. Bom, eu queria só responder uma pergunta aqui da primeira, que acho até que já foi colocado, mas reiterando, né? Como deverão ser as digitações dos casos graves que forem coletados pelos municípios da primeira, né? Então, eles deverão, a ficha de investigação deverá ser repassada por fax lá para o SEDES, que é o sistema fax, que é o 39011054, né? Que é uma equipe de profissionais junto ao SINAM, coordenados pela Claudete, que estão fazendo essa digitação. O que a Marilina colocou é que já existe hoje algumas coordenadorias que estão digitando, né, estão entrando com seus casos, e que à medida do possível e das condições, né, operacionais de cada uma das coordenadorias, enfim, entrem em contato com a Claudete diretamente para poderem descentralizar essa digitação. Que a primeira, ela está falando da primeira, né? A primeira CRS, ela tem essa particularidade que quem digita são todos os municípios. Mas é isso, os municípios podem pleitear, né? Podem conversar com a Claudete para ver esse cadastro de senha, porque o Porto Alegre digita e eu acho que nenhum outro está digitando. Eu acho que se algum município se cadastrar, a gente agradece. Diminuir esse volume. Agora é importante que na decisão, né, de se cadastrarem para digitar, que essa digitação seja feita rapidamente, né? Isso é fundamental. Por isso a gente tem uma equipe de pessoas lá que não fica fichas para serem digitadas de um dia para o outro. Então, em cada caso notificado no hospital, né, enfim, essa ficha é imediatamente encaminhada por fax e essa digitação tem que ser realizada. Porto Alegre, que está fazendo essa digitação, tem a digitação diária de todos os casos internados. Então, é importante que a gente tenha quase que em tempo real, né, a digitação desses casos no sistema. Não, vocês têm que ter condições operacionais de realizar essa atividade, senão não solicitem para vocês essa tarefa, se não for viável. Tem mais um recadinho aqui da primeira, né, que até por contingências a gente às vezes se comunica em linha direta com os municípios, mas a gente reconhece a importância da regional, e você sabe que eu sou uma pessoa que trabalho muito com a regional, acredito muito nas regionais. Então, nesse momento que está com o efetivo, né, que a primeira CRS está com o seu efetivo mais completo,
é porque a Miriam estava de licença, que eu sei, retornou. Então, se solicita que os municípios, com certeza, sempre se reportem primeiro a primeira CMS e depois a nós, até porque nós não estamos dando conta, né? Não. Nós estamos soberbados, então podemos e devemos ter esse fluxo com a regional. Bom dia, secretário. Está linda. Fala ali. Aqui, eu quero Eu preciso dar uma faladinha com o pessoal aí. Como é que tá? O que vocês já falaram aí? muita coisa. Vai interromper o meu microfone ou... Tá. Queria cumprimentar todos os nossos representantes da vigilância, da regional. Quero dizer para vocês que nós estamos vivendo aí um momento único, né, no enfrentamento aí de uma epidemia que na verdade não é diferente das outras epidemias de gripe, né? A única diferença é que ela tem uma divulgação inédita, né? Ela está em tempo real, online, com todos os recantos do mundo, né? Não é só aqui. Nós estamos, por isso, tendo que trabalhar em duas frentes. Uma frente no sentido de garantir atendimento, garantir tudo que tem de melhor para a população gaúcha, em termos de cuidados em relação a esse tipo de gripe, né, diminuir a letalidade dela, garantir atendimento a toda a população que precisa. Mas temos uma outra frente que é uma frente, eu diria, uma frente psicológica, assim, uma frente que está pelo fato de sair todo dia na capa dos jornais o tempo todo, está deixando a população muito alarmada, né? E qualquer coisa que se fala, qualquer coisa que se faz, pode ter um efeito muito bom ou ruim, né? Que prejudique o funcionamento, o andamento dos trabalhos, dos nossos trabalhos, né? Na área da saúde pública. Então eu quero dizer para vocês que as coisas estão se organizando bem, estão avançando bem, nós estamos conseguindo sair de uma situação de funcionamento normal para uma situação de funcionamento ampliado da Secretaria. A governadora criou esse comitê de acompanhamento da influenza com participação de universidades, de órgãos governamentais, não governamentais. Pode entrar, Francisco.
os especialistas, nós estamos trabalhando com a sociedade de infectologia, epidemiologia, intensivismo, com os nossos epidemiologistas, que vocês conhecem, da Secretaria da Saúde, que tem um renome, inclusive, internacional. Nós estamos com um comitê de aconselhamento só dos especialistas que se reúnem independente da reunião do comitê, balizando cada passo que nós temos dado, o acompanhamento que nós temos dado para o atendimento mais adequado da população. Como as duas coisas, a psicológica e a real, se interligam, né, nós temos que cuidar que cada passo seja bem explicado, que as questões sejam bem esclarecidas e que a população fique tranquila, porque nós, na verdade, é bem provável que ao final desse período de inverno nós vamos ter uma mortalidade menor do que nós tivemos no ano passado com a gripe sazonal, né? É bom sempre lembrar que em 1996, no mês de julho, nós tivemos 2.000 mortes, quase 1.900 e poucas mortes, por gripe ou por pneumonia ou por alguma forma de infecção respiratória associada, que poderia estar associada com a gripe. O ano passado, com a vacina, com as ações de atenção básica, com as ações de vigilância, com tudo que foi feito de 96 para cá, nós chegamos ao ano de 2008 com 950 casos de óbitos no mês de julho, portanto a metade dos óbitos de 2006. Nós estamos falando dessa gripe agora, que tem até agora confirmados ou não confirmados em torno de 60 casos de óbitos, né? Então, se a gente for ver 21 confirmados, né, e 60 casos de óbitos, que poderão ser confirmados ou não. Deixa eu atualizar, aqui em 70 casos de óbito. Então, nós temos comparativamente é bem provável que nós tenhamos muito menos gente morrendo esse ano do que o ano passado. Só que o ano passado não era notícia em tempo real, né? Não estava na capa do jornal todo dia, as pessoas não estavam tão angustiadas, tão aflitas, né? Eu acho que tem coisas boas o fato de estar saindo na imprensa toda hora, que pode também mostrar que a gripe não é uma doença comum, não é uma... estou com uma gripezinha, né? A gripe realmente ela tem um efeito, e a experiência, a vivência popular sempre tem a sua sabedoria, né? As pessoas com idade sempre dizem que se passar o mês de agosto vive mais um ano, né? No Rio Grande do Sul, nos estados frios, nos países frios não deve ser diferente. Então nós estamos vivendo uma doença que é sazonal, que ocorre mais no inverno, nós estamos mais debilitados, estamos convivendo em ambientes mais fechados, né? E que tende a ter um número importante, inclusive de casos complicados e de óbitos, né? Que pode ser tudo da gripe ou não, mas em geral tem alguma relação com a gripe. Quem não teve gripado? Né? E quando a gente teve gripe, quantas vezes cada um de vocês e eu nos gripamos e nem fomos ao médico, né? Eu como médico também tento me tratar, né? Mas mas a maioria das pessoas não vai, inclusive, né? Então os epidemiologistas da Nova Zelândia estão calculando que para cada caso de gripe que consulta deve ter 5 a 10 casos que não consultam. Eu mesmo tive uma experiência com uma pessoa que me disse, olha, lá em casa estão 3 gripados, eu tive gripe, tive 3 dias de febre alta, agora essa semana que passou, e nem consultamos, né? Está melhor? Não, está melhor. Eu disse, mas quem sabe tu dá um depoimento, fala que você... Não, eu não quero, nem que as pessoas saibam que eu tive gripado, porque eu não quero preconceito contra mim, as pessoas vão ficar com medo de chegar perto de mim e tal. Quer dizer, essa mídia toda, essa coisa está gerando inclusive um efeito deletério, que as pessoas terem medo de dizer que estão com a gripe, que é o pior que pode acontecer numa epidemia, né? Então, essa curva da epidemia vai ser semelhante do ano passado, a dos outros anos. Nós vamos ter aí uma subida ainda até a segunda metade do mês de agosto, depois vai começar a cair o número de casos e deve estar normalizada no final de setembro, né? Ela vai ter o seu séquito de gravidades, de casos graves, que são exceções, mas existem, de óbitos, né, que vão continuar acontecendo. O que nós temos que fazer é garantir atendimento à população e, ao mesmo tempo, diminuir o máximo possível o número de casos graves e de óbitos.
Para isso, o comitê tem sido muito importante, o comitê de acompanhamento da gripe, que tem todas as instituições, as entidades, as universidades, ele tem traçado orientações gerais, né? E nós estamos nos baseando nele para as nossas ações. Uma delas foi o adiamento da volta às aulas, né? Eu, particularmente, quero dizer para vocês que eu tenho dúvidas ainda, mas nesse caso a gente não tem que botar a nossa opinião acima da opinião consensual, né? Se 98% das pessoas que estavam na reunião, infectologistas, pneumologistas, intensivistas, epidemiologistas, tinham opinião que era interessante adiar não para diminuir o número de casos, que é provável que não diminua o número de casos, mas evita uma concentração muito grande de casos de gripe no início da semana, da volta às aulas. Na verdade, o que nós estamos tentando evitar é que haja um pico muito grande no início, 2 milhões de pessoas vivendo em ambientes fechados das escolas, né, durante as 2 próximas semanas, um período que vai estar previsto pela meteorologia muito frio ainda, aconteceria um número muito grande de casos rapidamente. Ao prorrogar a volta às aulas, nós estamos, na verdade, estendendo no tempo um número menor de casos por dia, que vai chegar no final, vai ser o mesmo número de casos, né, que teria com a volta às aulas antes, mas nos dá tempo de organizar melhor o serviço, dar um atendimento melhor, melhorar a qualidade do atendimento. Outra ação do comitê foi a preocupação de traçar regras para o atendimento. Nós temos que ter em todos os municípios do Rio Grande do Sul o atendimento acontecendo dentro de algumas regras, né? Cada um não deve atender da sua cabeça. Uns atender só no hospital, outros atender só no posto de saúde, outros nem atender, encaminhar todo mundo. Tem que ter regra, né? Então esse comitê traçou regras, protocolos para atendimento. Como é que deve se fazer com os casos de gripe em cada município, como deve ser esse atendimento, o que encaminhar para exame, o que não encaminhar, o que pode ser tratado em casa, de que maneira conduzir esse processo, né? Então isso é uma orientação para os prefeitos, para os secretários municipais, para os médicos de postos de saúde, para as equipes de saúde da família, né? E a partir daí também uma orientação para os hospitais, como atender na urgência, como atender os casos mais graves. Fizemos quarta-feira uma reunião de consenso das UTIs do Estado, tentando chegar a um consenso sobre as formas de atendimento, sobre os tipos de casos que nós estamos vendo aí, de que maneira melhorar o atendimento e nivelar e ter um protocolo que ajude esse atendimento a ser melhor nas UTIs, a aperfeiçoar esse atendimento nas UTIs. Em geral são casos de pneumonia viral mesmo, né, que se agravam muito rápido, como lidar com isso, né? E, enfim, avançar em protocolos e em normas e condutas, né? Esse é o papel dos gestores, esse é o papel que nós temos que defender, nós temos que ter regras. Esse é um jogo que se joga com o time inteiro olhando o mesmo objetivo, olhando a mesma direção. Não é um jogo que se ganha com cada um querendo fazer um gol sozinho. Não é um jogo que se ganha, não é uma guerra que se ganha com cada um com uma cadência de passo diferente, né? Com o soldadinho de passo certo contra todo mundo que está com passo diferente do dele, né? Nós temos que trabalhar de maneira articulada, né? E a nossa tarefa é criar esses consensos com quem entende do assunto, com quem tem informação mais atualizada, informação mais profunda, que são os especialistas, e trabalhar em consonância com eles. Também foi assim que nós estabelecemos os protocolos do Tamiflu, do uso desse medicamento. Na verdade, o Tamiflu não tem nenhum trabalho científico mostrando uma ação importante dele na gripe A. Ele é novidade na gripe A, né? Ele faz algum efeito nas gripes sazonais, né? Ele, quando dado em determinadas circunstâncias, ele faz algum efeito em gripe sazonal. Ele é recomendado, inclusive, pela Roche para fazer profilaxia de gripe. Todo mundo ficar tomando, né? Está na bula, né? Claro que a Roche quer vender, né? Então está na bula do remédio fazer profilaxia. Todo mundo tomar o remédio antes de ficar gripado, né? Quanto tempo não diz, de que forma também não se sabe, né?
Então, um medicamento desse, que não tem efeito comprovado, que não tem trabalho científico ainda referente à gripe A, que tem algum efeito em outro tipo de gripe sazonal, foi recomendado genericamente pela Organização Mundial de Saúde e se criou uma demanda em função desse medicamento, que todos nós aqui que ficamos gripados nunca tomamos, né? Eu nunca tomei, todas as gripes que eu tive eu nunca usei Tamiflu, né? Eu tive meus 2 filhos agora com febre, uma virose, agora, há 15 dias atrás, levei no pediatra, fizemos a avaliação, o pediatra achou que não era, que podia não ser a gripe, provavelmente era uma virose específica, que não era de nenhum tipo de influenza. Eu nem pensei em usar o Tamiflu, né? Então, eu acho que nós temos que, de alguma maneira, ter alguma regra estabelecida em relação a isso. Então, estabelecemos, ouvindo todos os especialistas, que o Tamiflu deve ser usado em todos os pacientes baixados, com suspeita de gripe, e em todos os casos que exigirem um cuidado maior, que tem algum outro fator de risco associado. Está provado que as grávidas têm uma tendência maior, algumas grávidas, né, infelizmente um número pequeno, têm tendência a agravar o quadro rapidamente, né, quando ficam gripadas. Então as grávidas têm que receber no primeiro dia de febre, já tem que ganhar o medicamento. Se vai fazer efeito ou não, né, é outro, vamos torcer para que ajude, né, mas é outra questão. Também estamos dando para os obesos. Está provado que os obesos têm uma tendência maior a ter a gripe, agravar o quadro de gripe, principalmente os problemas respiratórios, talvez até para um problema mecânico de compressão da gordura. Não se sabe, eu estou apenas falando uma hipótese, mas eles têm tendência a agravar. Então, todo obeso, acima de um determinado sobrepeso, né, que é traçado pelo índice de massa corporal, deve receber no primeiro dia o comprimido de Tamiflu, né, o Tamiflu, e deve tomar de acordo com a prescrição. Todas as pessoas com mais de 60 anos, que é 11% da população, quase 12% da população do Rio Grande do Sul, devem receber se tiver sinais de gripe, se tiver febre, se tiver quadro gripal. Todas as crianças com menos de 2 anos têm a solução pediátrica, devem receber no primeiro dia, não se deve esperar agravar. As pessoas que tiverem suspeita de pneumonia, todas no primeiro dia devem tomar. As pessoas que tiverem imunidade deprimida, estão em tratamento do câncer, são transplantados, têm AIDS, todos devem tomar no primeiro dia com febre. Então o protocolo é muito amplo, ele garante atendimento realmente para a população que tem risco, né? Um ou outro profissional está dando declaração que se deve dar um remédio para todo mundo e tal, sem base científica. Não tem nenhum estudo científico mostrando que deve ser assim. Ah, mas eu tive experiência no caso. Aí mostra uma radiografia do caso. Como tem esse caso na radiografia? Mostrando que o uso do Tamiflu melhorou, mesmo se a pessoa ser do grupo de risco. Tem muitos mostrando que não melhora nada. Então não dá para a gente, baseados no achismo, né, a gente mudar uma conduta de protocolo. Se tiver uma prova concreta, nos traga, né? Nós estamos abertos a discutir e colocar dentro das regras para todos. Não pode ser uma atitude individual. Não pode ser o jogador querendo fazer o gol sozinho, né? Pegar a bola lá na grande área e atravessar o campo sozinho para fazer o gol, né? Ele tem que jogar com o time, até para ter efeito para todo mundo e ter uma garantia maior que o gol sai, né? Então, essa questão dos protocolos, né, nós estamos baseando. Hoje tem um artigo no Estado de São Paulo do Dr. Davi Wippe, que é uma das grandes autoridades em infectologia nacionais no mundo, né? Os nossos infectologistas daqui não ficam devendo nada em conhecimento também a ele e ao nível de conhecimento que tem no mundo. E todos são unânimes em dizer, com pouquíssimas exceções, talvez uma ou duas exceções, que o protocolo ele tem importância sim e deve ser seguido, né? E é isso que nós estamos fazendo. Não é hora de cada um agir da sua cabeça. Até porque com uma guerra, e nós temos que trabalhar isso também como se fosse uma guerra, se cada soldado resolver dar o tiro para o lado que achar melhor, não se ganha guerra nenhuma, não se ganha batalha nenhuma, né? Nós temos que estar olhando juntos na mesma direção,
Por isso que as sociedades de especialistas estão referendando esse protocolo, e o Conselho Regional de Medicina também está referendando esse protocolo. Então não estamos inventando aqui, né? Não estamos tirando da nossa cabeça isso. E da mesma maneira que eu respeito a decisão de adiar as aulas, e estou bancando isso, né, porque foi uma decisão da maioria e das pessoas que têm mais conhecimento do que eu, a mesma forma eu estou bancando a questão do protocolo. Nós temos que bancar, cada um de vocês aí tem que garantir a execução desse protocolo. Não pode virar a casa da mãe Joana, essa mobilização da gripe, né? Isso tem que ter regra. Tem que ter regra, né? E quem não seguir a regra vai sofrer as consequências disso também. Não adianta agora, por uns 15 minutos de fama, né, querer contrariar todas as regras, todos os protocolos, todo o conhecimento científico, no achismo. Eu acho que eu tive um caso, que eu acho isso, nos traga, discuta. A situação de Passo Fundo, especificamente, eu quero dizer que eu estive sábado em Passo Fundo, me reuni durante um bom tempo com a prefeitura, com o secretário municipal, com o hospital São Vicente de Paula, abri a discussão para discutir protocolo, e ninguém me falou nada diferente do que nós estávamos fazendo. Ninguém me falou nada diferente do que nós estávamos fazendo. Na quarta-feira nós fizemos a mesma discussão com os intensivistas de todo o estado, todos os responsáveis pelo UTI do estado, inclusive da UTI de Passo Fundo, e não tivemos nenhuma contestação do que nós estávamos fazendo. E nenhuma sugestão diferente. Não é pela imprensa agora, para desorganizar o sistema, para desorganizar a coisa, que 1 ou 2 ou 3 profissionais vão querer desarticular as ações que nós estamos tendo. Nos tragam, vamos discutir, mas vamos seguir protocolos, vamos seguir regras científicas e vamos garantir o resultado final para a população. Não podemos criar condições para que em pouco tempo essa gripe esse vírus tenha resistência a qualquer tipo de antiviral, e, de um lado, e do outro lado que falte o antiviral para todo mundo, né? Eu, por mim, dava o antiviral para todo mundo antes de ficar gripado. Por mim, eu fazia isso. Por que não? Por que não falam nisso? Por que não dá? Está na bula. Mas eu sei que se eu fizer isso, para 10, 11 milhões de gaúchos, em pouco tempo nós vamos ter numerosas cepas resistentes ao Tamiflu, né? E que aí sim, se já tem um efeito duvidoso agora, vai ter um efeito muito mais restrito daqui para frente. E nós temos responsabilidade com isso. Nós temos responsabilidade com a saúde do conjunto da população. Nós não temos responsabilidade com um discurso de ocasião ou com opiniões soltas no ar sem compromisso com o resultado. Nós temos, sim, compromisso com o resultado e com o que vai acontecer lá na frente. Se tiver uma sugestão melhor, nós estamos reunindo todos os dias um comitê de infectologistas, praticamente quase todos os dias, de pneumologistas, em consulta telefônica. Nos tragam trabalhos científicos. Se nós estamos falando com profissionais da ciência, os médicos que são profissionais da ciência, tem que ter trabalho baseado em evidências científicas, comprovados, que nos convençam, que convençam os especialistas. Não tem problema nenhum, botamos no protocolo. O que não dá é para cada um querer inventar moda e jogar do jeito que acha que tem que jogar, sem dar bola para o resto. Todo mundo tem que estar junto nessa caminhada. Então, eu queria fazer essas observações e quero dizer para vocês que nós vamos fazer reuniões mais frequentes, telereuniões. Essa gripe está na fase ascendente ainda, ela vai aumentar o número de casos, agora está chegando na região metropolitana, talvez até já esteja diminuindo a frequência de casos mais graves na região de Passo Fundo, na região de Caxias e outras regiões do estado, mas, na verdade, ela tende a crescer na região metropolitana, em Porto Alegre, na Zona Sul, que ela ainda não chegou uma quantidade muito grande de casos, né? E dizer para vocês que cada caso grave que vocês verificarem na UTI ou no hospital, nós estamos com 500 pessoas internadas, não é muito no universo todo de internações que nós temos nessa época do ano, 500 suspeitas de gripe, provavelmente uma parte não será da gripe A. Eu quero dizer para vocês que para cada caso desse internado e cada caso grave, vocês imaginem que nós devemos ter milhares de pessoas que se trataram em casa, que se curaram em casa e que nem consultaram, né? É assim que funciona todos os invernos das gripes. Essa não é diferente das outras, né?
Então, não vamos alterar nenhuma atividade por causa dessa gripe. A única coisa foi esse adiamento do início das aulas para nos dar mais tempo para organizar o atendimento. Mas vamos trabalhar com toda a naturalidade, com uma gripe igual às outras, né? Pega mais jovens? Pega mais jovens, mas pega mais jovens também porque é um vírus novo. Todo vírus novo, a meningite, quando aconteceu aqui no estado na década de 70, primeiro pegou os jovens, depois foi para as pontas, depois foi para os idosos e para as crianças. Essa gripe não vai ser diferente. Por quê? Porque os jovens circulam mais, eles têm mais contato social, eles estão transitando muito mais do que as outras faixas etárias. Então eles sempre têm a tendência a pegar primeiro. Depois irá para as outras faixas etárias. No ano que vem vai estar no pacote da gripe, da vacina contra a gripe. Com certeza vai estar no pacote da vacina contra a gripe. Então eu acho que agora o desafio é a gente enfrentar bem, passar bem esse período que vai subir, né, e lá pelo final de agosto vai começar a declinar, né. É importante que as regionais deem a prioridade necessária para a questão da gripe, né. Nós, na verdade, não estamos trabalhando com uma rotina, vem uma gripe agora, não. Nós estamos trabalhando com uma situação que é epidêmica, embora não seja pior do que a do ano passado, mas é epidêmica e com um alto nível de alarme da população. A população tem que se sentir segura que está sendo atendida da melhor forma possível. E para isso acontecer, as regionais têm que estar ligadas, têm que estar online, têm que estar sabendo em cada município se chegou o medicamento, o Tamiflu ou não. Como é que está sendo o fluxo de atendimento nas unidades básicas de cada município? Cada delegado tem que saber isso de cor e atualizar todo dia essa informação e nos atualizar. É importante a gente ter uma dimensão se está aumentando o número de consultas, se está diminuindo o número de consultas de casos de gripe, né? É muito importante essa informação para nós podermos traçar um mapa e orientar, inclusive, o encaminhamento de recursos. Não vai faltar recurso para UTI. Nós estamos aumentando os leitos. Agora mesmo nós estamos fazendo uma quase intervenção aqui na UTI de Canoas, da UBRA, que não estava funcionando. Os médicos estavam querendo primeiro resolver todos os pagamentos atrasados deles para botar para funcionar, e nós estamos com casos precisando aqui na região metropolitana de crianças, principalmente. Então nós estamos colocando os médicos da aeronáutica, estão entrando na UTI de Canoas, né, da UBRA de Canoas, para botar para funcionar. Pelo menos a UTI pediátrica vai funcionar. E depois as outras, se puder, a gente... E com isso vamos conversando com os médicos também. Esse problema das dívidas da UBRA não são nossas, né? Mas também tem que ser questionado, tem que ser resolvido. Mas, de qualquer maneira, na emergência, vai entrar uma equipe da aeronáutica, coordenada aí pelo Major Cloé, como nós tínhamos combinado com o diretor do Hospital da Aeronáutica, para garantir esse atendimento aí de emergência na UTI. Vamos fazer isso em todo o estado. As UTIs estão autorizadas, inclusive, a dobrar o número de leitos. Nós vamos pagar R$510 por leito por dia, como se fossem os leitos originais da UTI. Estamos oferecendo uns 150 equipamentos de respiradores alugados ou comprados, já entregando nas UTIs todas para suprir alguma falta. Monitores também, estamos comprando monitores para distribuir para todo mundo e autorizando o pagamento. Então, acho que as coisas estão bem encaminhadas. De um lado, está sendo ampliado o número de consultas com o terceiro turno, né? Nós estamos autorizando, inclusive, os municípios a ampliar os postos de saúde. Se tiver mais postos de saúde, tiver epidemia, tiver mais postos de saúde, além daqueles previstos por município para funcionar até as 10 horas da noite, nós vamos autorizar. E nós estamos pagando o dobro do que nós pagamos no ano passado. No passado a gente pagou 3 mil por posto por mês, esse ano nós estamos pagando 6 mil por posto por mês. Se tiver 5 postos, se for necessário, aí é uma avaliação que vocês têm que fazer junto com os secretários municipais. E a última coisa que eu queria dizer para vocês é fundamental o fluxo de informações. Nós precisamos estar bem informados aqui sobre a oscilação do número de casos, o número de casos que internam, a gravidade dos casos que internam. Nossa vigilância precisa dessa informação para poder agir com rapidez. E nós estamos aqui com uma boa estrutura, inclusive com a Defesa Civil. Acho que vocês têm que usar bastante a Defesa Civil aí também nas regionais, né? A Defesa Civil pode organizar o fluxo de informações, pode verificar muita coisa, pode auxiliar, ajudar, né, até
na falta de pessoal que a gente tem para uma situação como essa, pode nos ajudar bastante. Aqui, nós estamos com uma equipe grande da Defesa Civil, conferindo município por município, hospital por hospital, pegando informação quase que online, né? E nos mantendo informados também. Então é isso, pessoal. Vamos lá. É um momento de mobilização. Talvez seja um momento único das nossas vidas de enfrentar uma epidemia desse tipo, né? E é importante que a gente demonstre que a gente sabe enfrentar esse desafio e sabe garantir um bom resultado para a população. Um grande abraço aí para todos. Eu vou deixar a reunião aqui, continuar com o Francisco, né? Com a equipe toda da vigilância, e qualquer coisa a gente volta a conversar amanhã. Nós vamos estar em contato, é segunda-feira, vamos estar em contato permanente agora. Todo mundo mobilizado, ninguém deve tirar férias, ninguém deve assumir outro compromisso e ninguém deve colocar qualquer outro programa na frente da proposta do enfrentamento da gripe. Agora, a vida das regionais e a vida da Secretaria também tem que continuar, as outras coisas devem continuar, mas a prioridade agora é o enfrentamento da gripe A. Muito obrigado, um abraço a todos. A 16ª está perguntando se a gente pode repetir isso em rede nacional e horário nobre. Tem que fazer isso ao ministro, né? Mas nós estamos pedindo para ele que se manifeste mais frequentemente também. Não deixem de pegar o artigo do Dr. Davi Wiffe, que está no Estado de São Paulo de hoje, falando inclusive sobre a questão de protocolos, né, e distribuir para todos os secretários municipais. Né? É muito importante a gente garantir as ações unificadas e articuladas. Um abraço. Bom dia a todos, é uma satisfação conversar com vocês. Vamos procurar responder as perguntas que estão chegando por e-mail. Antes de responder, gostaria de lembrar uma observação que foi feita pelo senhor secretário, da necessidade de respostas com prioridade por parte das regionais. Ontem eu estive conversando com alguns colegas de regional que estavam preocupados com o aumento da intensidade do trabalho nas demandas por informações feitas pelo gabinete do secretário. Essas demandas são muito importantes e devem ser sim respondidas. E as regionais devem se organizar
prioritariamente para responder essas questões. É importante que se coloquem mais colegas a ajudar se houver dificuldade e que essas respostas venham rapidamente para nós. Vou iniciar a resposta das perguntas. A primeira é a respeito das máscaras. Alguém pergunta se nós vamos encaminhar máscaras para municípios. Nós vamos dispor nas regionais um quantitativo estratégico de máscaras proporcional ao tamanho das equipes médicas que trabalham nas unidades municipais de saúde, para que os senhores tenham estas máscaras para disponibilizar quando houver necessidade. Lembrar que as máscaras são também um compromisso dos municípios. E quem deve usar máscara são os colegas que estão atendendo na ponta os pacientes ou as pessoas doentes que comparecerem ao posto. Não vamos dar máscara na total demanda dos municípios, porque não é possível fazer isso. Adquirimos 30 mil máscaras, estas serão distribuídas estrategicamente e as regionais devem manter esta distribuição dentro de um critério bastante racional. Muitos municípios já estão fazendo essa distribuição. Eventualmente, se houver uma urgência para repor, a regional poderá repor com as máscaras cedidas pelo nível central. O que fazer quando não está sendo observado conforme o protocolo? É importante que a regional tome conhecimento claro do que está acontecendo nos hospitais que estão se negando a cumprir o protocolo. Precisamos do nome de todos os médicos que estão receitando fora do protocolo e de todos os pacientes que estão recebendo fora do protocolo. Isso possivelmente permitirá que tomemos as providências necessárias de ressarcimento, se for o caso. É importante que a auditoria médica da regional nos ajude nesse detalhe. As receitas de Tamiflu, tanto da rede pública quanto da rede privada, deverão ser atendidas pelo município. Entretanto, esta receita tem que vir com uma justificativa de uso que vincule este caso ao protocolo. Não é simplesmente a receita de um médico sem nenhuma informação justificativa para se entregar a medicação. É importante, então, que os senhores exijam e recomendem às pessoas do município que estão encarregadas de distribuir o medicamento que tenham a informação do médico que está assistente, que está receitando, qual a vinculação desta prescrição com o protocolo oficial. A situação de Passo Fundo que rompeu o protocolo, como fica? Estamos averiguando se efetivamente houve rompimento do protocolo, estamos buscando a informação de todas as situações que foram atendidas fora do protocolo para buscarmos posteriormente uma ação de reparação. A questão dos leitos. Toda a situação de leitos deve ser resolvida junto à central de regulação. Acredito que os senhores tenham o telefone. Se não tiverem, nós vamos repassar no final da conferência os telefones úteis. Mas qualquer situação de internação, ligar para a central de regulação que está habilitada a encaminhar uma solução. A auditoria médica tem competência para contestar a prescrição do médico de Passo Fundo? Não é uma questão de contestar. O problema é, nós só vamos fornecer o medicamento que estiver com uma prescrição feita e relacionada ao protocolo e assinada pelo médico. Se está relacionada aos itens do protocolo, o medicamento é entregue. Se não está, o medicamento não deve ser entregue. Como proceder com receitas de Tamiflu oriundas do consultório particular? Da mesma maneira, qualquer médico pode receitar, desde que receite de uma forma vinculada ao protocolo oficial. Ninguém está autorizado a entregar Tamiflu que esteja fora do protocolo. E por isso nós estamos fazendo um controle caso a caso
caixa a caixa, comprimido a comprimido, e as pessoas responsáveis que fizerem as entregas fora do protocolo deverão responder por isso oportunamente. O nosso sistema de controle está pedindo para vocês informações diárias sobre essa questão, e nós gostaríamos que vocês respondessem em tempo hábil com todas as informações solicitadas. É uma questão de responsabilidade. Tem que acalmar a imprensa perante a população. Temos tentado insistentemente fazer esse trabalho, inclusive com visitas do secretário às redações dos jornais, solicitando que a abordagem da imprensa nessa situação seja feita de forma tranquila e serena e racional. Como proceder com UTI que possui 1 ou 2 quartos de isolamento? A falta de isolamento não é motivo para não internar numa situação de epidemia. Havendo necessidade de internar e não havendo leitos de isolamento, internar de qualquer forma e manter as medidas de isolamento possíveis. Distanciamento físico, uso de máscaras, uso de equipamentos de proteção individual. Eventos públicos. A Secretaria da Saúde não está recomendando genericamente a suspensão de eventos públicos. Isso fica a critério dos promotores do evento ou das autoridades municipais. A Expo Inter esse ano vai sair e nós contamos com a colaboração de toda a equipe da Vigilância Sanitária dos municípios, que historicamente contribuem conosco nesse trabalho, serão chamadas a se integrar à nossa equipe novamente esse ano. Como dobrar os leitos de UTI sem espaço físico disponível? Isto está sendo tratado pelo setor de regulação, Dr. Eduardo Delssade, que está em contato direto com os hospitais, repassando as condições físicas mínimas para a abertura de UTIs. Neste momento, numa situação de emergência, o importante é termos leitos em condições de monitoramento e respiração para os pacientes, mesmo que não estejam de acordo com todas as regras de organização de uma UTI. O importante é haver disponibilidade. Há muitos pacientes, principalmente na região metropolitana, necessitando internação em UTI, e nós não podemos, neste momento, nos deter a exigências técnicas excessivas. Será repassado recurso para os municípios da fronteira em caso de criança abaixo de 2 anos de idade com doença respiratória aguda grave? O único repasse que está sendo feito para os municípios é o repasse do inverno gaúcho. Todos os municípios que aderiram estão se habilitando a receber. O Estado está repassando de uma forma adiantada recursos para a compra de medicamentos, não havendo a previsão de outro tipo de repasse para a questão da epidemia da gripe ou para outras questões no momento. Viamão questiona as ordens judiciais do Ministério Público como agir. Bom, ordens judiciais a gente não questiona, a gente cumpre, né? Nós estamos num entendimento com as autoridades judiciais para que eles entendam o que está acontecendo hoje no país. Estivemos em reunião com a Defensoria Pública, com a Corregedoria Geral da Justiça, com o Poder Judiciário, para que se entenda a situação do drama de saúde pública que o Estado está vivendo, e se tiver que cumprir demandas judiciais, não tem outra alternativa a não ser cumpri-las. Ordem do juiz, a gente cumpre. Muito obrigado, estamos à disposição. Lembro que qualquer dúvida os senhores devem nos telefonar para a sala de crise, para os nossos telefones que os senhores têm. E mantenham atenção prioritária a esse trabalho. É importante o fluxo rápido das informações e é importante o nível central estar informado de tudo que está acontecendo, das dificuldades que vocês têm, para que a gente possa efetivamente ajudar a resolver. Um bom trabalho e um bom fim de semana a todos. Agora é o João. Bom, gente, tentando responder ainda algumas perguntas que nos foram colocadas aqui.
Seguinte, primeiro, nono, eu acho, que a coleta de imunofluorescência para os menores de 5 anos com gravidade. Sim, na verdade, a gente só vai fazer triagem em cima dos casos de doença respiratória aguda grave com imunofluorescência para crianças menores de 5 anos de idade. Acima dessa idade, é aquilo que a gente colocou antes. Os hospitais que já realizam na sua rotina exames de imunofluorescência, né, ou IPAs, para todas as faixas etárias, poderão continuar realizando, desde que nos enviem posteriormente esse resultado para que a gente possa, então, descartar, no caso, se não estiver associado com a possibilidade da influenza A ou negativo, que vai ir adiante, né, para a Fiocruz, para fazer identificação ou não da influenza H1N1 de linhagem suína. Então, é somente aquilo lá que vai ser feito para os menores de 5 anos de idade e aqueles que estiverem internados. Quanto à dose do uso em crianças, de uma maneira geral, em crianças acima de 1 ano de idade já está no protocolo. Crianças menores de 1 ano de idade, a gente calcula 2 miligramas quilodose 2 vezes ao dia. Ou então, quem quiser seguir o que está no CDC, recomendado no CDC, que divide em 3 momentos, né, de acordo com o mês, né, de vida, os menores de 3 anos de idade, 12 miligramas 2 vezes ao dia. De 3 meses a 5 meses, 20 miligramas 2 vezes ao dia. E de 6 meses a 11 meses, 25 miligramas 2 vezes ao dia. Mas isso vai ser colocado, como nós falamos, no protocolo que vai estar enviado para vocês até o final do dia e a semana que vem disponibilizado na página. Outra pergunta é em relação a se é possível dissolver o conteúdo da cápsula em água destilada. Não é possível fazer isso. Essa cápsula deve ser dissolvida no estômago do indivíduo e não dissolver em água destilada. Não sei se seja suspensão. Eu acho que é para mas ele não substitui a suspensão. Ele não pode substituir a suspensão. Ele não pode ser aberta aquela cápsula e dissolvido o seu conteúdo. Depois uma pergunta. Há previsão de vacina para o Brasil? Para este ano não há previsão de vacina. Para o ano de 2010 acredito que sim, mas que provavelmente, como foi colocado pelo secretário, já entrará será uma cepa a mais que vai compor a vacina que vai ser distribuída de maneira, acredito que em grande proporção, maior do que somente para idosos, né? Como é normalmente em todos os invernos. Com relação a será receitado o Tamiflu para quem não está internado, somente para aqueles casos que apresentarem sinais de gravidade e que têm indicação, como por exemplo raio-x alterado, com infiltrado, né? Então os pacientes que têm um quadro de pneumonia viral, mesmo que eles não sejam internados, eles têm indicação sim de fazer uso de Tamiflu, tá? Isso é óbvio. Os exames coletados no estado, qual o percentual de resultados positivos? Bom, então, a Marina já comentou com vocês anteriormente, mas voltando a reforçar, a gente tem ainda um grande contingente de resultados que ainda não foram liberados pela Fiocruz, ainda não foram processados. Mas dos que a gente obteve os resultados, em torno de 59% deles, 59, uma coisa quase 60%, deram positivos para H1N1, tá, de linhagem suína, e 17%, uma coisa aproximada de 17%, deram influenza sazonal, tá, e em torno de 24%, uns 13 poucos % deram negativo, tá, porque são essas as opções que nos dá o RT-PCR. Eu acho que é isso, Nath. Eu queria então desejar a todos nós, né, forças, né, para que a gente continue nessa jornada, né, por mais um mês e pouco. Estou contando assim na folhinha, estou riscando dia a dia para ver se esse inverno acaba, né. Eu já não gostava dele, agora realmente não
Não aguento mais. E quanto aos testes positivos aqui, os testes rápidos, eu esqueci de responder, né? Os testes rápidos, eles foram realmente adquiridos pelo Ministério, mas não para essa pandemia, né? Eles foram adquiridos quando existia uma possibilidade de se implantar um protocolo para investigação de pneumonias, tá? Pneumonias bacterianas ou virais. Então esse teste rápido ele não se aplica, tá? à influenza H1N1. Tá? Então, na verdade, a gente ainda não sabe como vai utilizá-los. Tá? O Ministério também não indicou ainda, não deu a sua indicação de uso. Tá? Então, o que a gente está trabalhando agora é somente com a imunofluorescência como teste de triagem, ou IPA, né? Em alguns lugares fazem IPA, ou então mesmo o RT-PCR. Tá bom, gente? Um abraço para todos. Tá? Estamos aí. Beijo para todos. Obrigada. Bom, então agora tem mais algumas perguntas e nós vamos encerrar as perguntas, já é 1 hora, né? Vamos ficar almoçados. Bem, tem as perguntas ainda do Tamiflu, que eu acho que ainda tem uma dúvida, ficou do outro bloco. Como proceder com receitas de Tamiflu e ondas de consultório particular? Bem, não é só a rede pública, não é só o SUS, né, os pacientes do SUS que vão receber medicamentos se eles estão quadrados no protocolo. Então, na verdade, se o paciente se enquadra dentro das definições de protocolo, e vai poder ser prescrito para ele, e aí essa pessoa vai se dirigir ao local, no município onde está disponibilizado. Pode ser um posto ou a farmácia, a secretaria, vai depender muito do fluxo, mas com certeza nós temos que atender essa prescrição, desde que ela, né, bem fundamentada, porque não tem na farmácia, né? Não há possibilidade de comprar Tamiflu, seja a suspensão, seja a cápsula. E já vou aproveitar, e não é porque o Ministério recolheu. Se fique bem claro, esse mito existe, né, e tem sido até criticado, uma crítica em relação ao Ministério quanto a isso, mas não é verdade. O que aconteceu, o estoque do Ministério, estoque estratégico, foi montado em 2005, 2006. E agora houve uma corrida às farmácias e houve um esgotamento do estoque das farmácias e o laboratório produtor não consegue repor, ele está produzindo para os países. Né? Nós mesmos no estado quisemos comprar e fizemos uma consulta ao laboratório produtor e não tem outra entrega, não tem disponibilidade. Né? Nós também pensamos em complementar e não é possível. Então, temos que atender a população como um todo, seja SUS, seja não SUS. Bom, outra pergunta que a terceira está perguntando sobre crianças com problema respiratório. Então, eu imagino que lá na região sul tenha um clima úmido, tenha muita asma, e veja bem, então a pergunta específica da bronquiolite. Então, crianças pequenas, abaixo de 1 ano, elas internam com bronquiolite. A bronquiolite é um vírus específico, é o social respiratório. Então, se ela está com toda a clínica de bronquiolite, ela não precisa receber o Tamiflu. Nós não vamos gastar, né, nosso Tamiflu com um vírus que eu até desconheço agora se o Tamiflu é essencial. Não. Acho que ele não tem cobertura. Ele só tem cobertura, tá, para o H1N1 de linhagem suína e para o H3N2. Nem para o H1N1 sazonal ele tem indicação. Então, se há o diagnóstico clínico, né, que normalmente é um diagnóstico clínico, bronquiolite, a criança tem febre, tosse e está sibilando, está até com dispneia, mas a não bronquiolite ela não vai receber. Agora, se ela tem febre, tosse e ela está dispneica e não tem essa hipótese ou promoção diagnóstica, ela vai receber sim. Então, depende da avaliação clínica. Tudo isso, nesse momento, todos os pacientes têm que ser muito bem avaliados clinicamente. E outra coisa que agora estou me lembrando muito sério, os colegas médicos têm que ser, a gente tem que, de certa forma, né, deixá-los junto conosco. Assim, eles têm que ter um compromisso, né, a atenção básica tem que ter um compromisso de avaliar o paciente num dia, ele tem que ser, ele está com febre alta, com tosse, é um adulto, né, temos que reavaliar esse paciente. Essa gripe está necessitando que a gente acompanhe mais os pacientes. Vocês vão ter que ter mais raios digitais, mais hemogramas, para poder ter certeza se não é um quadro mais leve ou um quadro mais importante.
Então, inclusive, está sendo ultimado o protocolo de atendimento, e uma das coisas que estamos propondo em municípios que têm condição que haja uma unidade intermediária entre a atenção básica, ou consultório, ou enfim, qualquer estrutura PSF e o hospital. Uma estrutura intermediária, que seria um posto com mais condição, que tenha raio-x, para a gente não superlotar o hospital, mas também dar uma segurança para a rede básica, né? Inclusive, se houver condições, é importante o oxímetro, que o oxímetro ele dá a saturação do O2 do paciente. Não seria, a gasometria é uma coisa mais complicada. O oxímetro é um aparelho simples que pode ser feito no nível de ambulatório. E ele dá a saturação de O2. Então dá tranquilidade para o clínico de liberar o paciente para casa, ou então de ele ter que caminhar ao hospital. Então pensem nisso. Eu sei que é um momento de estresse, mas os municípios, com condição, deveriam organizar a sua assistência em 3 níveis, né? A atenção básica, nível intermediário e o hospital. Aqui também é outra questão, de novo, de crianças, né? A questão, se todas as crianças vão receber, que se enquadram no protocolo, vão receber medicação. Bom, vai depender da disponibilidade, a primeira coisa. Agora, a criança vai receber, pela idade, entre 1 a 2 anos de ambulatório. E as que têm comorbidade. Fora disso, elas entram na observação. Questão do plantão médico, a 4ª sugere que tem um plantão médico do SEPS. Quanto a isso, eu tenho um encaminhamento, porque o plantão médico vai ser importante para o hospital. E a regulação está nos dando um apoio, está dando um apoio ao sistema no seguinte sentido. Eles estão se propondo a fazer teleconsultoria para a UTI pediátrica através de pediatras de plantão da Central de Regulação. Então isso está disponível já. Existem pediatras da Central de Regulação, que eu já vou dizer o número para não esquecer, é o 51 3311 18. E agora? Peraí. Desculpa, gente. Eu acho. Então, voltando ao assunto da teleconsultoria. Para dúvidas com crianças em CTI e enfermaria, temos pediatras disponíveis na Central de Regulação. O número é 51 3318 1148. Em relação ao adulto, está sendo montado uma escala junto às UTIs de referência de Porto Alegre, são UTI dos hospitais universitários e grandes hospitais, de modo a disponibilizar para a UTI dúvidas de colegas do UTI de adulto do interior, né? E existe um projeto de telemedicina, não é? De integrar a rede de UTIs e as emergências com a regulação estadual e central de estado de Salvador. Então tem possibilidades, né? Não precisa exatamente ter um plantão médico do SEPS, nós temos a regulação com esse apoio. A quinta pergunta, se será disponibilizado o boletim epidemiológico da influenza H1N1. Nós estamos montando a partir de conseguir sistematizar de fato as informações. Por isso que eu estou dizendo a importância da gente ter as informações. Se a gente não tem informação, nosso boletim vai ficar um pouco comprometido. Então, de fato, também nós não tivemos muito tempo para fazer isso. Mas eu acho que agora conseguimos organizar. Nós estamos com uma equipe grande lá no comitê, no gabinete de crise. Nós estamos quase 10 pessoas, eu acho que a gente vai conseguir disponibilizar esse boletim na nossa parte. Por último, uma colocação na 16ª, que eu achei super importante para fechar a nossa videoconferência. Tem mais perguntas? Não seria importante. Nós temos um comentário da 16ª que eu acho que devemos discutir. Questão de ter um comitê de enfrentamento da influenza em cada regional. A 16ª montou, não sei se outras montaram, é possível. Eu sei de municípios que montaram, e o Estado também tem. É uma instância interessante de compartilhar dúvidas e responsabilidades, porque no momento que você junta
numa mesa, né? Setores da saúde, da educação, até da justiça, eventualmente, médicos, né? Pessoal que nos apoia no nível regional, a gente pode compartilhar dúvidas e encaminhar, como o secretário comentou, a questão da adiamento de aulas foi uma decisão do comitê. Então eu acho uma atitude muito interessante e eu creio que deve ser, eu sugiro que todos reproduzam, que nós vamos ter 1 mês e meio a 2 meses de frio ainda, e as previsões são de muito frio, e nós vamos ter vários problemas ainda a enfrentar. Então, como mensagem final, acho que o Comitê Regional é importante, o Comitê Regional de Enfrentamento da Pandemia de Influenza A. E da nossa parte, então, você sabe que nós continuamos diuturnamente dando apoio para vocês. A Tânia está de novo com o seu lugar de plantão, tá? E o meu continua à disposição se eu tiver mais. Então, a minha mensagem final é que a gente continua nessa luta, nós não temos solução, nós temos que continuar enfrentando, e a vigilância está sendo, então, importantíssima para fazer o acompanhamento da epidemia, né, da tendência, né, e apontando os outros setores em que temos que agir com uma intensidade. Então, muita força para todos, bom fim de semana, e vamos ver se conseguimos manter uma regularidade de teleconferência semanal. Promessa, esperamos cumprir. Tchau, pessoal.